Meu nome é Antônio Zenon Antunes Teixeira e eu quero fazer uma fala das coisas que estão acontecendo no Brasil. O Brasil é um país que sempre foi visto como violento. E a violência aqui parece que tomou conta da sociedade. Eu vi pelas mídias nas últimas 48 horas um monte de gente jovem que morreram de forma violenta. E tem gente assim que fica se parabenizando, né, pelo acontecido, né? Eu fico triste. Fico triste porque a gente vive num sistema que existe falta de oportunidade na vida, falta de orientação, falta ensinar em disciplina desde tenra idade, né? Desde pequenininho. A gente que se cria lutando, se cria correndo de atrás, fica até assustado. Porque eu tive oportunidades e agarrei elas com todas as forças. Quando eu fui ter aula de reforço com o professor Horácio, que ia da 1h30 da tarde às 5 da tarde, ele não tinha paciência. A gente olhava para ele com cara cínica, né? Não demonstrava moleza em fazer as coisas. Ele batia na gente. Tinha uma régua grande, que era um pedaço de madeira, e chamava de Maria Clara, né? Mas eu sabia que eu tinha que aguentar aquilo, se eu quisesse ser alguém. Entende? O meu irmão mais velho, né, e o meu irmão menor não quiseram, não aguentaram o professor Horácio. O meu irmão mais velho uma vez teve uma conversa comigo e dizia assim: tu e o professor Horácio eram amigos. Não era bem assim, amigos. Ele queria ensinar e eu queria aprender. Tanto que tinha dias que eu ficava da 1h30 da tarde, das 13h30, chegava às 5 horas, eu ia lá em casa, comia alguma coisa, né? 6h30, né? Antes das 7 horas, eu estava de volta lá. Aí eu ficava até às 10 horas da noite assistindo aula com os adultos, aquele pessoal que ia fazer concurso público, aquele pessoal que ia fazer concurso público dentro do Exército, da Marinha. Então, eu vejo, né, que muitas dessas pessoas não tiveram oportunidade. Aí eu aperto naquela tecla, né, que em cada quadro deveria ter um explicador. O governo deveria pagar um X. Ó, se tu tiver 10 alunos recebendo explicações, eu te pago tanto. E o pior é que existe esse dinheiro, né? Não precisa ser escola de tempo integral, né? Desde que o aluno chegasse lá, olha, eu tive explicação com o professor tal hora, de tal hora, assinasse um termo e o sujeito preenchesse as atividades que ele fez com o aluno. Porque é complicado, né? Eu fico vendo assim um monte de políticos, uns contra, os outros a favores, né? Todo mundo... eu recebi um e-mail, me mandaram uma mensagem em inglês da imprensa indiana, né? 132 mortos do Rio de Janeiro, ação policial.
Eu conheci gente próxima a mim, próxima, que diz assim, eu não consigo, gente estrangeira, né? Bem próxima a mim, que eu casei com uma mulher estrangeira. Né? Eu não acredito que no Brasil se mate para roubar. Eu não aceito isso. Infelizmente isso acontece. Tem um monte de coisa errada na nossa sociedade. Aqui as pessoas não aceitam hierarquia. Né? Não existe hierarquia aqui. Tu tenta dar o teu melhor. E estão sempre reclamando. Tu pega a lista, faz uma lista de exercício, pega questões de concurso público, vestibular, e dá para o aluno responder. Né? E tu pega de sites de concursos. Tá lá a resposta. O aluno vai reclamar. O professor não ensinou isso aqui. Aí tu tem que chegar lá na sala de aula e escrever uma linha aqui, ó, o conhecimento de microbiologia, né? Faz uma linha de ponta a ponta do quadro. E eu só falo isso aqui, ó. É o tempo que eu tenho. Mas o conhecimento expandiu. Mas aquela visão estreita não deixa eles enxergarem. E aí acontece essas tragédias, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma tragédia humana. Fica de um lado agentes da lei brutalecidos e do outro lado familiares ressentidos porque mataram parentes deles. Parentes, amigos. Então é complicado, né? E o pior é que às vezes, né, a pessoa me manda mensagem querendo que eu dê uma opinião de um assunto super sensível que eu não deveria nem estar falando sobre isso. Eu estou falando porque me dói. As pessoas deveriam ter oportunidades para crescerem. E essa oportunidade, esse querer crescer, teria que ser colocado já dentro da criança, no pré-jardim. Eu me criei no sacrifício. O Dr. Gório dizia para mim, eu tenho medo que amanhã tu queira exigir das pessoas aquilo que elas não têm para oferecer. Eu nunca fui de reprovar aluno. O aluno, para reprovar comigo, ele não só reprovava se não queria mesmo fazer as atividades. E eu ia de atrás do aluno, chamava o aluno, falava com quem é responsável, eu falar disso, se ele vier aqui eu dou as atividades para ele fazer, né? Mas tinha aluno que não queria ir em frente, né? De jeito nenhum.
Uma vez eu conversando com um professor que eu tinha de microbiologia lá no Canadá, ele me disse, olha, tinha um aluno aí que reprovou 4 vezes comigo, eu comecei a achar que tem alguma coisa errada, alguma coisa errada. Aí ele foi conversar com o aluno. Aí o aluno disse, não, se eu passar eu vou ter que voltar para casa. O cara talvez morasse lá na Arábia Saudita, né? Os pais pagavam para ele morar lá em Toronto, né? Ele não queria voltar de jeito nenhum. Aí o professor pegou e passou ele, né? Arrumou as notas lá e passou ele, né? É complicado, né? Muito complicado. E as pessoas às vezes olham o meu currículo, que eu passei a vida inteira estudando, estou estudando ainda, né? Fala assim, pô, esse cara aqui vai reprovar um monte de aluno. Nunca fui de fazer isso. Que eu sei que tudo é um grãozinho, um grãozinho, um grãozinho, e a galinha vai enchendo o papo. Agora, você vê essas coisas, né, que acontecem, né, essas tragédias humanas que acontecem no Rio de Janeiro aí, que aconteceu, né, é coisa para a gente começar a repensar, né, que sociedade a gente quer. Porque chegou um ponto que eu ando me cuidando de todo mundo, né, de todo mundo. É complicado, né? Bem, então até um abraço aí para todo mundo, né? E até o próximo vídeo.